Então, o que nós podemos aprender aqui nessa pergunta que diz devemos aprender sobre como o Senhor muda uma pessoa? Saulo era o perseguidor da igreja na época, matou, prendeu, assistiu muitos apedrejamentos e no fim era uma alma sincera que Deus estava esperando o momento certo para trabalhar em seu coração. Apesar dele ver ali os clamores acontecendo, com a morte de Estevão e de outros, ele via realmente que, nossa, mas Jesus é o Salvador, mas ele não aceitava, preferia seguir o que ele ouvia ali dos fariseus e dos homens. Chegou uma altura, o próprio Cristo falou com ele. E a nota traz bem claro para nós, né? Por mais que estivesse afundado no crime e degradação, tinha um propósito de Deus, porque era uma alma sincera. Quem somos nós para julgar, mesmo nosso irmão que está dentro da igreja, nós achamos que é melhor, que somos melhor que ele, ou que ele não tem condições para isso ou para aquilo, ou julgar quem está lá fora, por mais degradada, por mais criminosa que uma pessoa seja, né? Se Deus tiver um propósito com ela, Deus então há de operar através até de você, através de mim, para que ela possa vir ser uma ovelha no aprisco de Cristo. A pergunta B traz o seguinte: com que pergunta vital todos nós precisamos nos curvar diante do Mestre em profunda humildade e total entrega em troca de todas as fases Com que pergunta vital todos nós precisamos nos curvar diante do Mestre em profunda humildade e total entrega em todas as fases da vida? Atos 9, versículo 6, diz assim: E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e ide, e será dito o que te convém fazer. Portanto, foi a resposta dada por Deus após Saulo ouvir aquele grande clarão, ouvir aquela voz, ver o grande clarão, ouvir aquela voz, cair do cavalo e atônito perguntando quem era, foi a resposta que ele recebeu de Deus. Diz a pena inspirada: Deus chama novamente, ele tenta alcançá-lo, mesmo você estando envolvido com egoísmo, como se acha, e enredado pelos cuidados desta vida. Ele o convida a remover as afeições do mundo para colocá-las em coisas celestiais. A fim de conhecer a vontade de Deus, você deve estudá-la ao invés de seguir as próprias inclinações e tendências naturais da mente. Que queres que faça? Deve ser a ardente e ansiosa indagação de sua alma. Perguntem àquele, está com maiúsculo, refere-se a Cristo. Perguntem àquele perguntem àquele que por você sofreu ignomínia, insulto e escárnio. Senhor, que queres que eu faça? Ninguém alcança educação elevada demais para se tornar um humilde discípulo de Cristo. Os que entendem ser um privilégio dedicar o melhor da vida e o estudo àquele de quem os receberam, não rejeitarão nenhum trabalho, nenhum sacrifício para devolver a Deus, mediante o mais excelente serviço, os talentos que ele confiou. Talvez na primeira parte da nota, que devemos cuidar do nosso dia a dia para que as coisas espirituais estejam envolvidas e trocar, né? Diz que aqui trocar os cuidados da vida, as distrações da vida, pelas coisas celestiais, pelo estudo da palavra de Deus. E sempre lançar a pergunta: que queres que eu faça? E a segunda parte da nota diz que por mais elevado que seja o nosso nível de estudo, ou aquilo que Deus permitiu que nós alcançássemos, a graduação que nós chegamos, mesmo assim, aqui vem dizendo, nenhum trabalho, devemos devolver esse conhecimento a Deus. Foi Ele que nos deu, e dedicar o estudo e sacrifício para devolver a Deus o trabalho, em forma de trabalho, tudo que Ele fez por nós, mediante o mais excelente serviço e talento. Então, Ele nos confiou conhecimento, nos dotou de capacidade e agora estamos muito ocupados para Ele. Não, o contrário, quanto mais capacidade Ele nos deu, mais talento Ele nos deu,
devemos também usar esses talentos para a causa do Mestre. Então vemos aqui nesse tópico um chamado repetido hoje. Nós temos um chamado todos os dias, precisamos estar atentos e lembrar da necessidade que há de dedicar mais tempo às coisas sagradas, fazer um trabalho de santificação pessoal para que Deus possa utilizar dos recursos que Ele nos concedeu, os talentos que Ele nos deu, para que possamos fazer o trabalho dele. Mas ouvi um irmão falando no sábado aqui na igreja que eu estava no sul do país, em Portugal, na igreja de Portimão, que disse assim: Deus não está procurando pessoas capacitadas, Ele está procurando pessoas que tenham desejo e vontade de fazer o trabalho dele. E no caso eu posso acrescentar aqui e dizer a mesma coisa, né? Que queres que eu faça? Essas pessoas que Deus está procurando, que a capacitação vem pelo Espírito Santo. Então que Deus nos abençoe e nos dê sua graça para que realmente possamos atender esse chamado que está sendo feito hoje para nós. É meu sincero desejo e oração.